Um outro da safra desses mineiros que vieram na década de 80, que o Nacional trouxe, né? O Nacional era o time, né? O grande time da cidade, junto com o Rio Negro, né? Eles lutavam por esse campeonato. Por quê? Porque em média os políticos também eram envolvidos, né? Então eles se metiam no futebol para poder eles se reelegerem, né? E essa safra toda que o Nacional trouxe para o campeonato amazonense, o Reis veio junto, né? Junto com esses jogadores, né? O Reis é chamado de Patinho Feio, mora em Manaus até hoje, né? Casou, construiu família aqui. Hoje ele faz parte da Federação Amazonense de Veteranos, né? Eles jogam um campeonato aqui na região norte, né? E jogam muito aqui em Roraima, em Rondônia. E também eles jogam aqui na divisa aqui, né? No Pará, eles fazem vários campeonatos aqui, só de veteranos, né? Acima de 50 anos, e o Reis faz parte desse processo. O Reis também, junto com o Murica, ele é um dos jogadores que mais tem título do campeonato amazonense. Não me falha a memória, 6 a 7 títulos do campeonato amazonense. O Murica tem 8 títulos do campeonato amazonense, né? Também vindo de uma família de excelentes jogadores, também com porte físico bem avantajado, era o Edson Piola, Antônio Piola e o Zequinha Piola, né? Os 3 irmãos. O caso aqui que eu vou falar é do Edson Piola, que formou em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas. Hoje já está aposentado, mora em Portugal, né? O Edson Piola, junto com os irmãos, começaram a temporada no Fart, jogaram depois pelo Nacional, pelo Rio Negro. Tá? Os irmãos eram super habilidosos também. Tá? Só está vivo o Edson Piola e o Antônio Piola, o Zequinha Piola já falecido. Um outro jogador que tem um caso interessante no futebol amazonense é o Hidalgo, né? O Hidalgo, irmão do Beto Pastor, vem de uma família adventista, então era interessante porque era uma briga no campeonato amazonense quando o Nacional jogava no sábado, né? Por ser adventista, então ele não podia participar. E o Nacional brigava na federação para jogar o jogo depois das 18 horas, né? Em virtude dele guardar o sábado, né? De 18 horas de sexta-feira até 18 horas do sábado. E quando era Rio Negro, quando tinha o Rio Nau, era aquela briga toda, que o Hidalgo não vai jogar. E tinha às vezes que ele saía, até sair da igreja, alguém pegava ele e levava. Em média ele entrava com 15 ou 20 minutos já do primeiro tempo, né? Então participou muito desses jogos, então, e o Nacional brigava para jogar os jogos sempre para o domingo, né? Para que evitasse esse problema todo. Depois ele foi jogar no Remo do estado do Pará, jogou no Remo muito tempo, não voltou mais para cá. De lá ele seguiu para o Nordeste, morreu assassinado ele tinha um quiosque de praia, de água de coco em Fortaleza, e teve um assalto lá, ele reagiu, ele foi assassinado. O Hidalgo era interessantíssimo, era um meia esquerda, super habilidoso, usava muito a perna esquerda, tá? Muito habilidoso. Esse time do Nacional ganhou 4 títulos seguidos na era do Hidalgo, né? Hidalgo e o irmão Beto Pastor, tá? Que era o lateral direito, e o Hidalgo meia esquerda. Dentinho, nascido e criado no São Raimundo, né? Vindo também de uma família, o pai foi técnico de futebol nas categorias de base, né? do São Raimundo, os tios também jogaram no São Raimundo. Dentinho foi interessante, né? Ele sumiu daqui, uma categoria de base, sumiu e foi fazer carreira solo, né? Costuma-se dizer, pelo Nordeste, né? Jogou em Alagoas, jogou em quase todos os times pelo Nordeste todo e já voltou para cá com uma idade um pouco avançada, né? 28, 29 anos, e entrou no Nacional, foi o artilheiro do campeonato amazonense, voltou para o Nordeste novamente, né? E não voltou mais, casou, mora pelo Nordeste, um centroavante, excelente cabeceador, tá? Um porte físico favorecido, tá? Jogador super habilidoso. O outro, Rolinha, pai também jogou futebol profissional. O Rolinha teve seu momento de glória no Fart Clube, né? Mas também jogou no Nacional. O Rolinha, funcionário público municipal, trabalha hoje na Secretaria Municipal de Educação, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas também. Muito habilidoso. Tem um caso interessante do Rolinha, quando miúdo, né, pequeno, quando o Santos veio fazer uma excursão aqui. O Fart jogou contra o Santos na década de 70 e
o Rolinha tentou marcar o Pelé, né? Então o Pelé, o negão, um porte físico avantajado, ele nem conseguia chegar próximo do Pelé. O técnico teve que mandar outra pessoa fazer a marcação do Pelé pelo porte físico, pelo tamanho do Rolinha. Mas o Rolinha era super habilidoso. Jogou no Fart, jogou no Nacional, foi 3 vezes campeão pelo Fart, campeão amazonense, uma habilidade formidável, um profissional de educação física também exemplar. Hoje trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Fernandinho, dessa geração mais recente, cheguei a vê-lo jogar no Nacional, tá? Hoje é taxista, também faz parte da seleção amazonense de veteranos, né? Eles jogam muito aqui por Roraima, Rondônia, vão para Caracas, fazem muitos jogos aqui nessa região todas aqui. Super habilidoso, jogador de meio de campo, hábil, tá? Um vigor físico também, fora de série, né? Não bebia, não fumava, tem essa habilidade toda. Muito bom jogador. E o último, perguntei uma vez tanto do Flaviano Limonge, né, que foi o primeiro amazonense a dirigir a Federação Amazonense, quem criou a Federação Amazonense de Futebol, dirigiu durante mais de 2 décadas a Federação Amazonense de Futebol, e também do Carlos Amit, que foi jornalista, e perguntei para eles qual foi o maior jogador, e todos eles foram unânimes em perguntar, em responder que o Vidinho, né? O Vidinho, cheguei a vê-lo já bem idoso no bairro da Cachoeirinha aqui, já andando de muleta com dificuldade, mas foi um dos maiores jogadores que por aqui passou, tá? de João Pessoa, paraibano, veio para cá jogar futebol pelo time do Dera, né? Que era o Ferroviário, depois jogou no Nacional. Essa safra de boleiros que vieram do Nordeste para cá é interessante porque eles vinham contratados por empresas ou contratados por órgãos estaduais, no caso de Olímpica e no caso do DERA, Departamento de Estados e Rodagem, eles vinham somente para jogar futebol, tá? Eles tinham um contrato, né, no caso do Ferroviário, né, com DERA, mas não trabalhava, só ia lá, assinava o ponto e tal, e recebia por isso. E esse Vidinho era de uma maestria formidável, né? Ele era ambidestro, né, que é raro no futebol você vê um jogador ambidestro, né? E meu pai falava muito dele, disse que ia o Vivaldo Lima para o Parque Amazonense só para vê-lo jogar, pela habilidade que ele tinha, tanto do drible como da finalização, tá? Tanto com a perna direita como a perna esquerda. Então, nós tivemos inúmeros jogadores aqui, se for nomear, nós vamos varar a noite aqui falando sobre esses jogadores. Os jogadores marcaram época, né? Pena que muitos deles estão esquecidos, né? Então, não há uma política pública para se trabalhar esses jogadores, para que gere uma fonte de renda para esses jogadores, né? Muitos deles. Isso foi uma situação em que o próprio Santarém, né, relatou isso para mim, né, que deveríamos também ter, para favorecer esse trabalho deles, um museu do futebol aqui, que poderia funcionar, como tem inúmeros estádios de futebol no Brasil, né, com toda a historicidade, falando daqueles jogadores, e os jogadores antigos participam desse processo lá dentro, quando você leva essas escolas, tá, para fazer esse tour, né, dentro do estádio de futebol, mostrar para a criança, e passa a situação de alguns vídeos, né. Nós aqui ainda estamos longe desse processo, desse ensino da aprendizagem desses grandes jogadores. Muitas das vezes eles ficam alijados desse processo, eles ficam fora desse processo educacional e são esquecidos, né? Foi o caso do Lúcio Santarém, né? Então é por aí, tá? Falar desses jogadores que marcaram a história do nosso futebol é de extrema importância, né? Fazer um projeto desse, tá? Uma magnitude dessa, falando de política e futebol, é também interessantíssimo, porque esses jogadores, direta ou indiretamente, além da prática desportiva, eles sustentaram a sua família jogando bola, tá? Apesar de não ser muito remunerado, mas era o que ele tinha, né? Era a profissão deles, tá? Atleta profissional. Diferente do futebol que se pratica hoje, né? Muito diferente, tá? Que a maioria deles, esse profissionalismo de outrora, totalmente diferente do profissionalismo de hoje, né? E muitos deles tinham amor à camisa, né? Coisa que nós
muitas das vezes não verificamos hoje em dia.